envolver os nossos pensamentos, pensar em Jesus, na espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma quarta-feira de estudo, para aprender um pouco mais sobre essa doutrina, que sempre nos ajuda, nos conforta, nos consola. Agradecendo também a Deus pela oportunidade de vida e aos nossos companheiros e amigos da nossa caravana, nossos queridos conselheiros possam estar aqui conosco, mesmo de forma virtual, mas trazendo para nossos lares um pouco da nossa caravana, trazendo a casa de conselheiro para dentro dos nossos lares, envolvidos num só pensamento de harmonia, de paz, e pedindo também, Senhor, que envolva a nossa irmã que irá falar para nós hoje, aos nossos corações. Fica conosco, nos ampare e nos guarde, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós temos a página sobre a responsabilidade da Tatiana, que vai compartilhar conosco seu estudo, suas reflexões. Fique à vontade, Tatiana, quando você quiser. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar juntos o livro Na Seara do Mestre, de Vinícius. Item Reflexões. E eu vou começar lendo um pouquinho e a gente vai estudando, lendo o livro, vamos estudando. O objetivo da doutrina espírita não é fascinar para dominar, é esclarecer para redimir. Quando ele diz esclarecer para redimir, é esclarecer para a gente entender e se arrepender de alguma coisa que não foi correta, dando tempo para nós consertarmos, para nós conscientizarmos das nossas atitudes. O intuito da doutrina espírita é esse, é de esclarecimento. A fé espírita é trigo, não joio. A fé é o nosso grande sustentáculo, né? Como o Espiritismo explica a fé? Embora não se possa definir a fé, é um sentimento inato do indivíduo. Entendemos como uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. Ela é apoiada nos fatos e na lógica. E o principal, a fé espírita. A nossa fé espírita, ela tem que estar apoiada com a razão, com a lógica. Kardec já falava, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. A nossa fé não é cega, a nossa fé é raciocinada. E ela não pode ser o contrário, né? Porque a nossa fé se apoia em fatos e na lógica. Nós temos, assim, que perceber. Perceber é um ato de raciocínio. Quando ele diz perceber, ele quer entender. Vamos entender. Portanto, não pode se afastar da razão. Nós temos que ter a compreensão que é um instrumento do qual o espírito se serve para investigar e assimilar a verdade.
Então, quando ele diz que a nossa fé é trigo, ele quer dizer que a nossa fé, ela é forte, ela é segura, porque ela tem a razão, porque ela é raciocinada. E ele fez a comparação, ela não é joio. Por que o joio e o trigo? Porque tem a parábola do trigo e do joio, em Mateus 13, versículo 24 a 30. Ele fez essa comparação em razão, querendo dizer o seguinte, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeava boa semente no campo. O campo está ali, ele tem boas sementes. Mas o inimigo foi lá, isso é a parábola, e colocou outras sementes, que seria do joio. E a erva cresceu. O trigo e o joio cresceram juntos, e eles são iguais. Só que existe uma pequena diferença. O trigo é útil. O trigo, ele é importante, porque ele vai virar alimento depois. O joio não. O joio não ajuda em nada. O joio não é bom para nada. Então, no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, item 107, ele disse: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtrai as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal oriundo das paixões menos dignas é paciente, examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. O campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa, que quer dizer dedicação e vigilância. E quando ele diz, não somos joios, a nossa fé é trigo, ele quer dizer o seguinte, Vinícius disse no livro, nutre e fortalece a mente, não alucina, nem incendeia a imaginação. Sua escola não visa aliciar, nem arranjar indivíduos. Arranjar, ele quer dizer reunir indivíduos passivos que se movam tangidos pelo cajado de sagaz. Esse cajado de sagaz, ele fala em pegarem armas, que a si mesmos se divinizam e outorgam poderes e privilégios. A moral espírita, revivendo a do Cristo Deus, cria personalidades que consolidaliza e caracteriza homens livres. Então, o joio é uma erva daninha, muito conhecido no Oriente, que antes de frutificar é tão parecida com o trigo que é impossível distinguir. A doutrina de Jesus, embora a nitidez incomparável, lógica, a clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa transformação. E a moral espírita, quando ele diz a moral espírita, vendo a moral, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, questão 629, ele diz, é a regra do bem proceder,
isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A moral espírita, ela só é válida quando ela é aplicada para todos. E ela é íntima, começa por cada um de nós. Mas todos nós devemos ter. Seguir a fraternidade, né? Porque nós vivemos numa ignorância espiritual e com os estudos, com a nossa reforma íntima, com a nossa vontade de mudar, seguindo o evangelho de amor, o evangelho do Cristo, nós vamos conseguir essa moral espírita. E essa moral espírita é com a transformação, vivendo, revivendo a do Cristo, que sim vai consolidar e nos vai fazer homens livres. Vinícius fala, é com a chave da coragem moral revelada nas organizações dos lares, colaborando com Deus no aperfeiçoamento de suas obras, mediante a criação e educação dos filhos, que os sacerdotes e sacerdotisas da família farão girar em seus gonzos, em suas dobradiças, os portais dos tabernáculos eternos, penetrando vitoriosos em seus arcanjos, acompanhados daqueles com quem lutam ombro a ombro, ajudando a vencer as asparezas e escabrosidades do caminho percorrido. Então, isso quer dizer que nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus. É com a chave da coragem moral. Quando ele fala chave, é uma metáfora. É com a nossa vontade, com a moral espírita, que nós vamos conseguir nos aperfeiçoar mediante as obras, mediante as nossas atitudes. A Gênese, no capítulo 18, item 17, fala um pouquinho do que Vinícius escreveu aqui, na verdade, né? Quando ele fala da fraternidade, da moral espírita, ele fala que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente na base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, que mutuamente se apedrejam, porquanto uns aos outros alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais de toda a gente pode aceitar e aceitará Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinitivo. É a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos e que Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer que não dele. Porém, dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai.
e se estenderão as mãos uns aos outros. Quer dizer, teremos que caminhar juntos. É claro que cada um com seu grau evolutivo, mas Deus está com todos. Deus é paciente com todos, porque todos estamos a caminho da evolução. E Vinícius termina aqui dizendo: jamais será com a gânzua, jamais será com a chave mestre do celibato, dos claustros e das clausuras, fugindo aquelas responsabilidades e aqueles encargos pesados, que se logrará abrir para si próprio e para outrem as portas do céu. É muito importante isso, né? Nós estamos a caminho da regeneração, a caminho de um planeta melhor e de nos tornarmos melhor, né? E no início, quando ele falou assim que a gente tem que se redimir, que a gente tem que se arrepender, mas de forma consciente, de forma tranquila, é porque o coração de Jesus é misericordioso. Para a humanidade, ele funciona como um mestre, modelo e guia. E eu acho que quando ele coloca esse tema reflexões, é muito mais forte do que a gente pode pensar. Porque a gente tem que acreditar na fé, nós temos a moral espírita, nós temos que acreditar na justiça divina, na misericórdia do Pai para conosco, né? Porque eu tenho certeza que quando as nossas preces vai ao Pai, ele escuta, gente. Ele escuta. E ele quer o nosso crescimento, o crescimento do trigo, a nossa fé, não a do joio. No livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, de Emmanuel, quando ele fala de culpas e resgates dolorosos do homem espiritual, tem um trechinho aqui que eu achei muito importante, quando ele fala da bondade. A bondade do mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou na linha ascensional e de sua evolução nas conquistas e descobrimentos. Mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano do lodo onde se mergulhou voluntariamente por 2 milênios. Respondam por nós às angústias e expectativas da hora presente. Vamos pensar, vamos refletir sobre as nossas atitudes, se estamos seguindo, até pensar por que às vezes temos determinados problemas, determinadas questões, o que nos leva a ter esses pensamentos e por quê. E eu acho que o importante é o que a gente está fazendo, é estudar,
é esclarecer, é tentar fazer uma reforma íntima, a ter uma fé raciocinada, uma fé forte, que nos direciona, que nos equilibra e que nos abre a mente, né? E vamos sempre lembrar no que o Emmanuel falou, a bondade do Mestre fez florescer e faz florescer. E só depende de nós. Só depende de nós. E a questão da religião também. Porque a religião, ela é dos homens, mas a religiosidade é de Deus. Então, assim, hoje nós estamos na doutrina espírita, comungamos com esse pensamento. Mas não quer dizer que irmãos de outra denominação também não estejam certos, porque o Deus é o mesmo. Em outras denominações também pode ter a reforma íntima, pode ter uma moral certa e digna e correta. E temos que caminhar com Cristo. Esse foi o meu entendimento do tema reflexões. Esse foi o meu estudo. Pai, de amor, de bondade, estenda sobre nós a tua misericórdia. Olhai pelo nosso planeta Terra, por todos os irmãos que se encontram em situações difíceis, que se encontram em desespero, que precisam da tua paz, do teu acolhimento e do teu amor. Que Maria de Nazaré, nossa mãe, com o seu manto azul brilhante, possa ajudar toda a humanidade. E eu agradeço a oportunidade de estar reunido aqui com os nossos amigos, nesse humilde estudo sobre o tema de reflexões. Obrigada, meu Deus, obrigado aos espíritos iluminados, obrigado a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. E obrigada a você, né? Por nos trazer esse estudo maravilhoso. Quem quiser, então, pode abrir seus microfones. Conforme for falando, vai abrindo e vai participando. Muito obrigada, Tatiana. Você disse que é um humilde estudo sobre reflexões, mas refletir não tem nada de humilde, né? Nos faz grande, né? E eu fiquei aqui, logo no início, quando ele traz uma frase que me mexe muito comigo, quando diz assim, a fé espírita é trigo, nutre e fortalece a mente, não alucina nem incendeia a imaginação. E realmente, né, quando a gente conhece a doutrina espírita e a gente se torna espírita e a gente passa a ter essa fé raciocinada, realmente a gente aí começa a ter condições de mudar a nossa forma de ser, de agir, de pensar. Porque é uma fé que faz realmente você se alimentar, ela te alimenta, porque ela te esclarece. Quando você tem só aquela fé do papagaio, né, que você ouviu alguém falar e você fica repetindo e não pensa no que é dito, não pensa no que te determinam fazer, acho que isso não traz crescimento nenhum. Já essa fé raciocinada que nos alimenta
faz você mudar. Vamos pensar no alimento do nosso corpo. Quando a gente se alimenta, né? Aquelas vitaminas, aquelas proteínas, aquele cálcio, tudo aquilo que a gente ingere, ele vai modificar, vai manter melhor o nosso corpo físico. E essa fé, quando ela é assim, raciocinada realmente, quando a gente pratica porque se esclareceu, porque compreendeu, você tem condição de vivenciar. Porque antes você simplesmente segue o grupo. E aqui a gente não pode seguir o grupo, porque a gente também priva a individualidade de cada um e o livre-arbítrio. Né? Então, essa fé raciocinada, que, quando ele compara esse trigo aqui, isso para mim é muito forte, muito, muito forte. Gostei muito desse pedaço. Muito interessante isso. Bem Ana Campos interessante. quer falar. Ana Campos vai falar, porque é muito interessante, né? Como é uma observação que eu sempre faço, como os estudos da doutrina nos leva a essa questão da reforma íntima, né? E hoje à tarde eu estava preparando um estudo para evangelização, para ter uma conversa com as mães no domingo da evangelização, e lá eu tinha pego uma revista chamada Revista Cristã de Espiritismo. E, assim, encontrei coisas aqui maravilhosas falando sobre a reforma íntima, e tem aqui um artigo do Vanderlei Oliveira, que ele é terapeuta, e ele tem vários livros também, né? Se eu não me engano, são 22 livros psicografados, e ele, nessa revista, ele vem falando das 6 etapas de transformação interior, né? Que, nossa, eu achei muito bacana para concluir o que eu quero conversar lá com as mães. Eu ainda não tinha visto nesse ponto dessas 6 etapas, né? Porque ele fala que tem a projeção tóxica e a autoobsessão, tem a identificação intelectual das imperfeições, reconhecimento emocional das imperfeições, desenvolvimento da habilidade de contato com a sombra, renovação de atitudes, celebração da singularidade, né? E a primeira, quando nós entramos primeira etapa, quando entramos para o Espiritismo, na segunda, o Espiritismo entrando em nós, e a terceira, o Espiritismo saindo de nós nas nossas atitudes. Então, isso aqui, vocês estavam falando, eu falei, gente, como nos leva a tudo para esse caminho, né? Que Jesus, quando ele diz, o seu caminho, a verdade e a vida, vocês vão conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Aí o Espiritismo vem, nos traz a verdade, faz com que a gente raciocine, fortaleça a nossa fé, acione essa vontade de realmente querer mudar, de querer fazer diferente nas nossas atitudes, que a gente já sabe que não são as palavras que mudam, e sim o exemplo, como Jesus nos exemplificou. Aí a gente encontra, né? E fala assim, nossa, que maravilha, realmente nós temos o caminho, né? E temos a verdade. Agora, para termos essa vida plena, precisamos acionar essa vontade para colocar tudo isso em ação. É maravilhoso mesmo. Obrigada, Tatiana. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade. Não sei se eu me deixei fazer entender, né? Que eu queria falar da fé, dizer que a nossa fé ela é raciocinada e que ela é seguida de uma moral espírita, que ela nos exige a mudança, ela nos exige a reforma íntima, né? E que devemos caminhar juntos, independente de religião, independente de qualquer dúvida, porque não vamos evoluir. A nossa evolução é individual, claro, mas vamos evoluir em conjunto. Né? A mudança, ela só é efetiva se é com todos, né? Aí entra a questão do testemunho, né? Eu acho que quando se fala do trigo e do joio crescerem juntos, esse é o grande desafio. Né? Você não arrancar o joio, mas deixar que ele cresça com você, porque o seu exemplo de nutrir, o seu exemplo de caridade vai, quem sabe, né, ajudar a esse ele pode joio mudar, né? Se modificar. Eu acho que aí é que está, né? Quando você fala isso, a fé raciocinada, né? A mudança, a reforma íntima, e que leva ao testemunho. Crescendo junto
com aqueles, não só com outras religiões, inclusive que não tenham religião ou que se digam até ateus. É o exemplo, né, que vai ajudar. Né? Me faz lembrar, hoje eu estava conversando com a Raquel, daquela historinha do que vê aquele monte de estrela do mar na areia, né, e começa a jogar as estrelas no mar. E aí o outro fala, pô, tu é doido, tu não está vendo, isso não vai adiantar nada. Só que aquele exemplo faz com que outros também peguem as estrelas e vão jogando. Né? Para aquela estrela que você jogou faz diferença. E os outros que vê o teu exemplo e vem, quando você vê, está todo mundo ajudando e jogando as estrelas todas para lá. Então, eu acho também passa por você aceitar o ritmo do outro. Você tem que aceitar o ritmo do outro. Exato. Né? Porque nem todo mundo não vai no mesmo ritmo. Uns vão mais acelerados, outros vão mais devagar. Né? Cada qual tem o seu grau de evolução, né? No livro Vinha de Luz, Emmanuel fala disso, né? Da tolerância celeste. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele quis demonstrar a sublime tolerância. Porque o joio poderia mudar, né? Com o exemplo do trigo. Uhum. E você poderia arrancar também, arranca e tira o joio daqui. Aí fica fácil também, né? Eu acho que o desafio é esse, é você criar, você ser testemunho do que você acredita diante daquele que não acredita, diante daquele que está desenganado, desesperado, e você manter a tua esperança. Aquilo ali vai fazer a mudança. E assim, nós espíritas, né, hoje, em tudo, em todas as circunstâncias, estamos sendo chamados, estamos sendo testados. Será que colocamos em prática tudo o que estudamos? Claro, né? Quando somos nosso colega de trabalho, quando somos chamados à reflexão, né? Será que nós temos essa tolerância celeste de estarmos juntos, né? Que a gente se acha trigo, né? Né? Então, e quando o Vinícius aqui chegou e falou assim, no caminho percorrido, quer dizer, a gente tem que estar forte, ombro a ombro, ajudando a vencer, né? As asperezas do caminho percorrido. Quer dizer, não é fácil, né? Aí, quando você vê aquela página assim tão pequena, né? Ela só quanta coisa que a gente já não extraiu dessa página. No aperfeiçoamento, colaborando com o aperfeiçoamento, né? Colaborando com Deus no aperfeiçoamento das suas obras. Verdade. Não é que eu quero falar bastante. Eu quero me fixar na palavra reflexão. Olha só, Vinícius é muito, muito, muito carinhoso conosco. Porque a palavra reflexão vai fazer o quê? Se a gente lê e não reflete, se a gente escuta, não, né? A reflexão vai levar o nosso pensamento a meditar. E o que vai acontecer? Nós vamos ser obrigados a nos interiorizar. Porque ninguém faz reflexão conversando com o outro. A gente vai ter que ter o silêncio do pensamento. E no silêncio do pensamento, na reflexão, nós vamos nos analisando e crescendo. Para crescer, é preciso ter sensibilidade na reflexão para a gente evoluir. Porque tudo que foi falado aí, maravilhoso. A fé, tudo que foi falado, né? As virtudes, será que nós temos? Mas se a gente deixar passar, eu vou tirar por mim. Eu tenho já 80, né? Fui para a doutrina espírita com 5 aninhos, né? E aí, até agora, como foi que eu refleti tudo? Não, ainda não. Ainda estou aqui, ó, de boca aberta, escutando a Tatiana. E quando me congelou a tela, sumiu tudo, eu fui para o celular nervosa, quase chorando. Queria refletir. Exatamente, que é o título. Reflexão. Pensamento, sensibilidade, mudança. Né? É isso. Sinal que você refletiu muito, né, Leila?
refleti ou não? Ou passei direto pelos ensinamentos? Refletir, Agora você tá está coberta de correndo, agora tá razão. correndo. Porque sem reflexão não tem compreensão. E sem compreensão a fé não é raciocinada. De jeito nenhum. Então, foi tudo bem esclarecido. Muito bom. Maravilhosa noite. Cadê a E nossa... Deus também. Que é, Raquel? Ah, Raquel. A gente, Oi, a gente não compreende Deus 100%. Isso é falado no Livro dos Espíritos até. Por isso que eu acho que falam até das outras religiões com os deuses deles, e o Deus único deles, que um dia a gente vai entender que pode ter Deus em várias nomenclaturas, mas que no final é a mesma coisa, quando a gente entender quem é ele de fato, 100%. Todos os nomes vão fazer sentido para uma única coisa. ótimo. O joio e o trigo estão sempre juntos, não tem como separar, por isso que ele bota a família como a sacerdotisa e o sacerdote, para que a gente possa refletir diante do crescimento dos nossos filhos, botando as nossas diferenças, todo mundo junto, porque o joio não tem como separar do trigo, você só tem como separar depois que ele cresce.